Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Geraldo Magela. Eu queria glorificar a Deus por essa rica oportunidade. Eu não posso nunca deixar de dizer: louvado seja o Senhor por poder, essa semana, trazer a palavra de Deus para você. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Eu queria ler para vocês um texto que se encontra em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Vamos ler os versos de 24 a 30. Eu gostaria de trazer a palavra para vocês hoje, baseado na parábola do joio e do trigo, que tem grandes lições para a gente. Queria muito que você prestasse atenção na leitura que eu vou fazer, para que você pudesse aprender todo o conteúdo dessa riquíssima parábola, que é de fato tremenda nos seus significados e que pode trazer um alerta enorme para a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa ver o joio, ver o trigo e saber o que fazer ante a semeadura do diabo. Como a gente percebe um Deus que sabe semear trigo, existe um diabo, um inimigo que quer semear o joio, e é preciso que a gente possa saber conviver com o joio e conviver com o trigo. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, de 24 a 30. Propôs-lhe Jesus outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranquem também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Que parábola tremenda. Aqui a gente vê Jesus Cristo mais uma vez usando o campo, usando a semente, usando uma plantação, uma semeadura, uma colheita, uma visão da agricultura rudimentar que era praticada naquele tempo. Jesus Cristo pega essa vivência de uma maneira espetacular para fazer uma pedagogia de ensino sobre o joio e sobre o trigo, sobre a igreja de Jesus Cristo e sobre o diabo que semeia no mundo e na igreja joio no meio do trigo. É uma parábola enriquecedora, muito importante. Senão, a gente pode comparar e aprender o seguinte. Me acompanhe, por favor. Jesus Cristo começa a parábola dizendo que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. É muito bonito isso. É um Deus que sai semeando,
que sai pregando o Evangelho, que sai anunciando o Evangelho, e muita gente vai se convertendo, muita gente vai entendendo o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas vão compreendendo a graça de Deus, aceitando viver a vida para com Deus sem religiosidade, sem farisaísmo, na tranquilidade de um coração pacificado com Deus. Então essas pessoas são semeadas, essas pessoas são postas por Deus na terra, pessoas que vão sendo salvas de maneiras extraordinárias. O Espírito de Deus vai semeando, vai plantando a semente do Evangelho em muitos corações, e essa semente é trigo, gera pão, é bom, faz bem, alimenta, é uma bênção, é uma bênção. Mas o texto não termina aqui e diz que quando os ceifeiros, quando os anjos, quando aqueles que estavam semeando para o grande Deus Jeová foram dormir, né? Esse homem deixou os seus servos dormirem de noite. À noite, no escuro, veio o inimigo, sempre na escuridão, nas sombras, ele semeou o trigo. Aliás, semeou o joio no meio do trigo. E o texto é bem claro quando diz, olha, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também um joio que o inimigo tinha semeado às escondidas, à sorrelfa, de uma maneira terrível, covarde, né? Deus fez e criou a semeadura do trigo. O diabo vem e semeia o joio no meio do trigo. Quando os servos daquele homem percebem, quando crescem o joio e o trigo, que já estão num tempo onde se perceberam, todos perceberam que havia uma plantação esquisita nascendo no meio do trigo, esses homens então se dirigiram a Deus e disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem um joio no meio do trigo, né? Semeado no meio, veja, estava no meio, né? O diabo veio e saiu semeando no meio do trigo o joio, e o joio se parece com o trigo se parece com o joio, mas ambas são sementes de naturezas completamente diferentes. O trigo alimenta, o trigo produz o pão, o trigo foi semeado por Deus, o trigo faz bem, o trigo deve ser semeado, o trigo é bom, é uma bênção o trigo. Já o joio é mau, o joio não alimenta ninguém, o joio ocupa lugar sem fazer bem a ninguém, o joio é perverso, o joio tem um pai que é o diabo, o joio, ele parece, mas não é, enquanto que o trigo é e parece que é uma coisa terrível o joio plantado no meio do trigo. Então os homens, os trabalhadores daquele homem, daquele senhor, se dirigem a ele e diz, Senhor, o senhor não semeou somente boa semente, porque tem joio. Quem semeou esse joio? Aí o homem diz, olha, quem semeou o joio foi o inimigo. É o inimigo quem fez isso. Ele veio e semeou escondido. A gente não foi a gente que semeou. Não foi um erro da gente, não. Nós plantamos correto, nós ensinamos o certo, nós pregamos a verdade. Quem semeou o joio foi o inimigo, e foi de noite. Aí aqueles servos do homem dizem, então Senhor, o Senhor quer, o Senhor deseja, o Senhor permite, o Senhor quer, pois, que a gente vai e arranque
agorinha esse joio no meio do trigo. O Senhor quer que eu faça isso? Que o Senhor quer que a gente faça isso. Nós estamos ansiosos para fazer isso, para arrancar esse joio do meio do trigo. Nós queremos fazer agora justiça. Nós queremos ir arrancar todo o joio e deixar somente trigo. Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio do meio do trigo. Aí a Bíblia diz que o Senhor disse: não faça isso de jeito nenhum. Eu entendo que vocês querem fazer o melhor, eu entendo que vocês querem ajudar, eu entendo que vocês não ficam tristes quando veem um joio no meio do trigo. Eu entendo tudo isso, mas não façam isso, porque se vocês forem arrancar o joio no meio do trigo agora, vocês vão arrancar junto com o joio, vocês vão tirar também o trigo. E eu prefiro que cresça o joio no meio do trigo que perder um só pé de trigo. O trigo é muito importante, um só é muito importante. Se vocês forem arrancar o joio, o trigo sai também. Então não mexam. Deixem que eu mesmo, no momento certo, na colheita, deixe crescer ambos juntos até a colheita, até a ceifa. Porque nessa ocasião eu vou dizer aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então Deus diz: olha, o dono diz: não, agora não, esse momento não é propício para arrancar o joio do meio do trigo, não dá, vocês não vão conseguir fazer cirurgicamente tirar esse joio. É melhor que vocês esperem, no momento certo, na hora certa, eu vou fazer a ceifa, e então eu vou dizer aos meus empregados: colham primeiro o joio que não presta, atai-o em molhos, amarrem, bem amarrados em molhos, e depois joguem para queimar no fogo. E o trigo vocês ponham no meu celeiro. Que mensagem, que parábola espetacular. Um Deus que vai semeando vida por onde passa, que vai gerando filhos, que vai gerando evangélicos conforme o Evangelho de Jesus Cristo, que vai gerando uma descendência que nasceu da graça, esse trigo que alimenta, que faz bem, que é sal da terra, que é luz do mundo. No meio dessa igreja maravilhosa plantada na terra, infelizmente o inimigo vem, o diabo vem, planta o joio. O joio que é filho do diabo, é filho do capeta, nasceu de forma maligna. Aí se miscui dentro da seara do Senhor, do campo do Senhor. O diabo vem de noite e planta o joio. Esse joio é terrível. Os anjos de Deus dizem: quer, Senhor, que a gente arranque agora esse joio? Os homens de Deus, as mulheres de Deus clamam por isso também: Senhor, deixa que a gente faça justiça. A gente também pode fazer isso, eu quero fazer isso, eu conheço o joio, eu conheço o trigo, eu posso arrancar o joio com a maior facilidade, dá para fazer isso. O Senhor diz: não faça isso de jeito nenhum. Deixa o joio crescer com o trigo e o trigo com o joio. Porque vocês, ao ir fazer a divisão, arrancar o joio agora, certamente na pressa ou na desatenção, qualquer equívoco da parte de vocês, vocês vão arrancar também o trigo.
eu não quero que nenhum trigo se perca. Eu prefiro que o joio cresça com o trigo do que eu ver somente um pezinho de trigo sendo arrancado de forma inadvertida. Ele diz: agora uma coisa é certa, vai chegar o momento da ceifa, e eu mesmo vou arrancar o joio do meio do trigo. E eu vou pegar o joio e vou lançar no inferno, onde vai ser queimado, onde vai ser destruído. No fogo do inferno eu vou lançar o joio. E eu vou levar para os meus celeiros, para a minha casa, para o que é meu, somente o que é trigo. Igreja, povo de Deus que está nos escutando nessa ocasião, eu digo a você com todo carinho e com todo amor: nós precisamos tomar muito cuidado com o joio no meio do trigo. Joio é joio, nunca vai virar trigo. Joio nasceu para ir para o inferno. Joio não sabe o que é conversão. Joio sabe o que é somente maldade. É uma ação maligna, não é divina. Não foi Deus que os semeou, foi o diabo. E eu peço à igreja de Jesus Cristo, tome muito cuidado. Talvez você esteja andando com joio, sendo amigo de pé de joio, andando com filho do diabo. Mas parece tanto com trigo, pastor. Parece, mas não é. Mas pastor, fala como pastor, mas não é. Ah, mas pastor, canta como trigo, mas não é trigo. Ah, pastor, mas tem nome de igreja de trigo, não passa de um ajuntamento de iniquidades. Agora, quem somos nós para ir arrancar o joio? Qualquer ação da gente para arrancar um joio vai ferir um trigo. É um inocente que crê naquele joio. É o inocente que está perto do joio. É o inocente, gente boa, que vai se ofender quando o joio for retirado. Então, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, creia, quem semeou o joio não foi Deus, foi o diabo. Mas vai chegar um dia que o joio vai ser arrancado, amarrado e lançado no inferno. Essa é uma palavra de total advertência para a igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. Sou profeta de Deus para dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, tome muito cuidado. Primeiro, para não ferir um trigo enquanto você luta com um joio, querendo arrancar um joio. E, sobretudo, tome muito cuidado, porque tem joio demais nesses últimos tempos, antes do arrebatamento da igreja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, e que a gente abra os olhos enquanto é tempo. Por isso eu quero orar nesse momento com você, para que você possa aprender como os servos desse homem, a saber a diferença entre joio e trigo. Agora, a cega, a colheita, quem vai fazer não é nós, é Deus mesmo quem vai fazer. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, para a gente não chamar joio de trigo, para a gente não ser amigo de joio, para a gente não confundir trigo com joio, para a gente não confundir a verdade com a mentira com a verdade, para a gente não confundir aquele que parece com aquele que tem que ser, que é porque é em Deus. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor. Quanta ingenuidade! Que igreja nós estamos vendo hoje, com tanta ingenuidade, chamando de meu irmão a um pé de joio, abraçando espinhos, pensando que está abraçando
um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tira do nosso coração o espírito de fã, que a gente não seja fanático, mas que a gente seja crente. Nos abençoa a perceber, a discernir o joio que foi plantado pelo diabo no meio do trigo, e a fugir do joio, distância com o joio, mas que a gente viva em paz, sabendo que há um Deus no céu que sabe a origem do joio e o fim de quem é joio. Muito obrigado por essa alerta, Senhor, nesta parábola. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai.